Então, bom dia mais uma vez, estamos gravando, né? Bem-vindos à aula de hoje, de instalações elétricas industriais, do dia 26/4, né, de 2021, na segunda-feira. Bom, pessoal, a última aula nossa, né, eu deixei esse exercício aqui para vocês fazerem, né? Então, foi uma aula também que na verdade, ela foi a aula de sábado, né? Então, foi a atividade que eu deixei para vocês para equivalente à aula de sábado que a gente teve, nesse sábado agora, dia 24, que era equivalente a uma aula de quinta, né? Uma reposição da aula de quinta. Então, essa aula também vai valer, eu vi que todos entregaram, depois vou lançar a presença para vocês também no sábado, aí, dia 24. Então, a gente deixou esse exercício aqui, né? Que era o exercício que eu chamei aqui de exercício 4, que é considerar o galpão industrial central da figura abaixo, com medidas de 12 por 17, a altura de 1,7 metros, destinado à fabricação de peças mecânicas. Sabe-se que o teto é branco, as paredes claras e o piso escuro, determinar o número de projetores necessários utilizando lâmpadas a vapor de mercúrio de 400 watts. Realizar a distribuição das luminárias utilizando o software SoftLux, né? Bom, então, esse exercício aqui também, vou pedir para vocês calcularem utilizando o método de lumens, né? Apresentar os cálculos e fazer essa distribuição das luminárias utilizando o software, né? Esse exercício, ele está aqui no livro do Mamed. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vi que vocês fizeram. Alguém teve alguma dificuldade? Esse aí era tranquilo. Tranquilo, né? E também era... Qualquer dúvida também era só seguir aqui o livro aqui do Mamed, né? A resolução. Bom, então vou dar uma passada rápida aqui e a gente já simula, né? Ele utilizando o software, né? Pessoal, talvez hoje vocês escutem um ruído aí de fundo, porque está dando uma limpeza aqui no sofá ali, fazendo uma higienização, impermeabilização, vai ter um chiado aí de fundo, mas eu até estou com fone de ouvido aqui para ver se melhora aqui. Home office tem dessas coisas, né? Mas vamos lá. Então, aqui, primeira coisa que a gente tinha que calcular, né? Eu até passei com vocês na última aula, né? Rapidamente aqui, esse exercício, né? Então, era definir o fluxo luminoso. O que a gente vai... Para não ficar muito repetitivo, eu já vou abrir o software e aí a gente já vai olhando aqui na resolução o que é cada fator aqui, né? E aí a gente já vai preenchendo, tá? É interessante eu passar aqui com vocês, porque eu vi que, mesmo utilizando lá o software, né? Mesmo utilizando o software lá, teve respostas diferentes entre vocês aí, né? Então, a gente teve... Então, acho que é bom a gente observar aqui, tá? Esse aqui de exercício 4. Exercício 4. Então, vou vir aqui, né? Inserir novo ambiente. Então, esse exercício 4 aqui, o exemplo de aplicação 2.2, é um galpão industrial, né? Então, o ambiente aqui é um galpão industrial.
Aí a gente vai preencher aqui com as medidas aqui desse galpão, tá? Então, esse galpão é um galpão de 12 de comprimento por 17 de largura e altura de 7,5, né? Então, ele vai ter o comprimento, que é a medida maior, 17, a largura 12, o pé direito 7,5, né? Aí ele está pedindo aqui o plano de trabalho, né? E a altura da suspensão, né? Em metros também. Daí, essas questões dessas alturas, né? Aqui, ó, aqui quando eu vou calcular o K, eu uso, né? A altura, né? Que é a altura, nossa altura útil. Aí a altura útil aqui ele considerou 6 metros, porque ele pediu assim, ó, veja na figura 2,26. Para estar uma dúvida do Ricardo, né? Que eu comentei com vocês lá pelo WhatsApp. Então, essa aqui é o perfil aqui, né, do 2,26, aqui já é outra figura, né? Essa aqui é o perfil desse galpão, né? Então, esse galpão que ele está para cima, que ele está para baixo, tá? Esse aqui. Então, esse galpão aqui, a gente tá vendo ele aqui, né, por dentro, né? Tá vendo ele por dentro, e esse aqui seria o perfil dele, né? Daí, na verdade, pessoal, a gente está calculando, nesse momento, só essa parte aqui, né? Só essa parte principal do galpão, né? Essas laterais a gente não está fazendo o cálculo dela. Então, no momento, eu estou fazendo o cálculo desses 12 metros de comprimento, e ele vai ter mais 17, né? De largura, né? Então, aqui, ó, eu consigo ver que da minha altura total aqui, né, que seria 7,5 metros, né, que seria esse HTP, que é do teto ao piso, eu tenho aqui uma área das luminárias, né, essa área, assim, da luminária, que é o HLT, da luminária ao teto de 0,70, e o HPP, que é do plano de trabalho ao piso de 0,80. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e fazer o meu 7,5 menos 0,7 menos 0,8. Então, eu encontro o meu 6. É daqui que vem o meu 6, né? Só que o software já vai fazer isso para mim. Basta eu preencher aqui a área do plano de trabalho ao piso é 0,80 e da luminária ao teto é 0,70. Então, o meu plano de trabalho aqui é 0,80 e a altura da suspensão, que essa aqui é a altura da luminária, 0,70, né? Então, eu preencho aqui e o software já vai calcular para mim. Bom, as cores das refletâncias, né? Ele está pedindo aqui, né? Se é claro, se é médio, se é escuro. Vamos ver aqui o que o exercício está trazendo para a gente. Ele fala aqui, ó, sabe-se que o teto é branco, as paredes clara e o piso escuro. Teto branco, parede clara e piso escuro, né? Então, esse teto branco, parede clara e piso escuro, na figura 2,30 estão registradas as dimensões, tal. Foram tomados os seguintes valores de refletância média de acordo com o ambiente anterior descrito. Teto branco, parede clara e piso escuro. Então, a gente vai utilizar 70, 50, 10. 70, 50, 10, tá? Aqui já é a distribuição. Então, 70, 50, 10.
Eu vou colocar aqui 70, 50, 10. Então, é um ambiente considerado um ambiente claro, 70, 50, 10. Já tem até esse valor padrão aqui, né? Bom, o que eu preciso saber? Da condição do ambiente, se ele é limpo, se ele é médio ou se ele é sujo, né? Então, vamos ver aqui o que o livro traz aqui sobre o ambiente, né? É destinado à fabricação de peças mecânicas, o teto é branco, parede clara, piso escuro, determinar o número de projetores, né? Faltou essa informação aqui na descrição aqui, né? Depois eu vou até adicionar nesse meu exercício. Mas vamos ver aqui o que o Mamed utilizou, né? Para fator de utilização aí, fator de manutenção. Qual a informação aqui que ele utilizou? Aqui ele utilizou a refletância. Ele usou 70 aqui, ó, 0,7. 0,7. Eu estou querendo agora o meu fator, fator de manutenção, né? Não de utilização, não, fator de manutenção, né? Fator de manutenção, ele usou aqui o 0,07. Esse 0,7, ele trouxe esse 0,7 do modelo da luminária aqui, ó. Ele trouxe esse 0,7. Dessa luminária aqui da Philips. Estava vendo aqui se ele explicava aqui no exercício aqui, mas ele não explicou. Mas esse Tá lá na parte de cima, Arthur. Tá na parte de cima aqui? Perto do Lux, ali, ó. Ah, tá, é. Tá aqui, ó. Já é o segundo fator de utilização, 0,7. Da tabela 2,9, que é o do refletor. Beleza, valeu, Enilo. Aqui, ó, então ele pega daqui, ó, ele pega pelo refletor, que é um refletor, né? Ele pega pelo tipo de aparelho, falou de fator de depreciação do serviço. Então, aqui, como é um refletor industrial para lâmpadas VM, vapor de mercúrio, então 0,7. Então, beleza. Aqui, como não tem zero, tem o 0,7 médio. Então, beleza, 0,7. Esse tipo de atividade, né? Aqui a gente pega aqui indústria geral. Só que indústria geral está com 300. E no livro do Mamed aqui, na verdade, ele usa 500. Por que ele usa 500? Porque a tabela 2.7, né, ele pegou indústrias metálicas, usinagem grosseira aqui, né? Na tabela 2.7, ó, que é essa tabela de luminâncias mínimas, ele veio aqui e pegou indústrias metalúrgicas, né, usinagem grosseira, então ele pegou os 500 lux. Então, aqui, nessa opção, como a gente, tipo, dá para definir aqui agora ou dá para a gente mudar isso lá na frente, tá? Eu posso pegar algum outro valor aqui que tem 500, ó, 500 aqui tem escritório, laboratório, biblioteca, tarefas com requisitos visuais normais. Vou deixar isso aqui, ó, tarefas com requisitos visuais normais, que ele tem 500 lux, tá? Beleza? Então, essa primeira parte a gente preencheu. Vamos dar próximo. Aí eu tenho que achar aqui o tipo de luminária, né? O tipo de luminária que foi usado aqui, né? Ele falou aqui, ó, utilizando-se, sabe-se que utilizando-se lâmpadas a vapor de mercúrio de 400 watts. Então, tem que pegar essas lâmpadas de vapor de mercúrio de 400 watts. Dessa lâmpada de 400 watts, aqui embaixo ele deve ter definido aqui
o fluxo aqui luminoso de cada lâmpada, né? Que é essa lâmpada aqui, ele viu que ela tem 22.000 lumens pela essa tabela 2.2 aqui, né? Essa lâmpada ela vai ter 22.000 lumens. Chegou aqui, ó, característica das lâmpadas, né? Característica das lâmpadas, fluxo luminoso. Então, aqui está a potência e o tipo de lâmpada. Então, ele pegou essa lâmpada de vapor de mercúrio de 400 watts e viu que ela tem 22.000 lumens, né? Então, essas informações aqui que vão ser importantes para nós aqui, né? Então, eu posso vir aqui, dar uma filtrada por lâmpadas aqui de 400 watts, ó, né? Eu tenho dois modelinhos aqui de lâmpada de 400 watts, que já é o modelo ali que o livro do Mamed utiliza, né? Deixa eu ver aqui, que são esse tipo de lâmpada aqui, né? Esse tipo de refletor. Aqui, ó. Essa lâmpada aqui, ó, né? De 400 watts, ó. HDK 472, uma lâmpada de 400, né? Deixa eu ver se ele traz falando dela aqui. Aqui, ó, aqui em cima ele fala, né? Ó, a lâmpada HDK 472, HDK 472, né? Na verdade, esse é a luminária, né? Luminária. Deixa eu ver aqui se no software a gente tem essa lâmpada aqui. Vou ver um negócio aqui. HDK, não apareceu nada. HDK também. Industrial. Tem pelo tipo de lâmpada aqui mesmo. Mas a única de 400 que eu tenho aqui no software, realmente é essas duas aqui. HI 400, HI e HIT, né? Então, ela está mais para essa HI aqui, ó. HI 400. Ela está atendendo mais esse modelo aqui. Bom. Então, um importante para a gente aqui é ver a questão do fluxo luminoso, né, que tinha que ser de 22.000. Aqui tem 31.000, 31, 31, 31, 31. Todas esses modelos aqui tá com 31, né? Para ficar uma coisa mais exata, a gente teria que achar aqui o feixe luminoso dessa lâmpada, né? Para a gente ter uma exatidão para a gente fazer uma melhor escolha ali, porque esse feixe luminoso ele pode influenciar, né? Então teria que pesquisar aquele modelo ali. Pegar o manual dele, né, para ficar um negócio mais completo, né? Aqui, relação altura-espaço. Relação altura-espaço. Vou ter mais informação para ela aqui.
justo a essa categoria de manutenção da luminária em relação à altura e espaço. Tem uma informação aqui de 0,73. Bom, deixa eu fazer uma busca rápida aqui, para a gente ver se a gente acha o fluxo luminoso dessa luminária aqui, HDK da Philips. Peixe, né? Ver se eu acho o manual dela aqui. Se não achar, a gente escolhe um modelinho ali que tem. HDK 472. Aqui já tem os modelos. Já aparece com um modelo mais novo aqui, né? HDK 474. Aqui já é 400, essa aqui já tem umas tabelas, já tem as curvas aqui, né? Que a gente estava buscando. O feixe, né, luminoso. Porém, ela é a 474. Manual, ou catálogo, né? R$ 472. Bom, aqui, né? Curva polar, curva de distribuição. Então, vamos ver que por essas informações aqui a gente consegue chegar mais próximo aqui de uma rendimento 80, rendimento. Essa aqui, o rendimento dela tá 80, um pouquinho acima de 80. Um pouquinho acima de 80. Essa curva polar dela aqui está meio, se a gente considerar da metade para cá, né, tá meio arredondada. Tudo. 72, 80, 65, 72, 89, 90. Ela está mais próxima dessa aqui, né, de rendimento 80, né? Essa 48,13. 48,13, né? Bom, acho que a característica aqui de especificação mais fácil aqui de encontrar pelo manual é pegando por esse rendimento, né? Então, você verifica aqui essa tabela aqui do rendimento, né? No caso aqui, ela está com 80, esse modelo de luminária, né? Então, a gente vai seguir esse parâmetro, né? A gente vai seguir esse parâmetro aqui, desse rendimento 80.
Então, vamos pegar esse modelozinho aqui, que está trazendo rendimento aqui 80, vamos seguir com ele. E, só que eu tenho que alterar aqui, tá? Ó, aqui embaixo, porque no meu caso, aqui no livro, ele trabalhou com 22 mil lumens, tá? Então, não pode esquecer de alterar aqui embaixo, ó, 22 mil lumens. 22 mil, tá? Mudei aqui, 22 mil. Próximo. A iluminância, né, de 500, que a gente já tinha escutado. Aqui eu não tenho nenhuma restrição. Então, aqui eu já vi que ele já me deu 1, 2, 3, 3 por 4, né? 12, né? 1, 2, 3, 4. 12 luminárias. Então, ficou mais ou menos assim, 12 luminárias. Vamos ver aqui o que o livro do Mamed trouxe, né? Se ele trouxe essa distribuição. Pelos cálculos aqui, ó, né, do livro do Mamed, ele tinha encontrado 10 luminárias. Mas quando foi fazer a distribuição, ó, trata-se de um galpão de forma retangular, que deve-se adotar a opção por distribuição as luminárias em número proporcional à direção da largura e à direção do comprimento da área, conforme a disposição da figura. Neste caso, optou-se por 12 luminárias para melhor se adequar à sua distribuição na área em questão. Logo, a distância entre as luminárias, né, ficou assim, né, em Y 2 metros, em X 2,12, né. A gente pode ver que aqui, ó, no software, né, também deu aqui, né, a distância, na verdade, aqui o Y era 4, né, o Y1, aqui, ó, o Y é 4 e o X 4,25. O Y1, que é 2, e o X1, que é 2,12, né. Então, tá aqui, né, 4, distância entre linhas, né, e 4,25 distância entre colunas. A distância parede-coluna 2,12 e distância entre linha 2. Então, bateu, né? A simulação que a gente fez aqui com o software bateu exatamente com essa distribuição aqui que foi feita aqui no livro do Mamed, né? Um detalhe aqui é o seguinte, né? Aqui tanto faz, né? Se eu usar 0 ou 90, ó, porque elas são redondinhas, né? Não faz aquela diferença de quando você tinha uma luminária comprida, retangular, né? Então, aqui, ó, 0,90, né? Então, tá aqui, nossa distribuição, né? 12, seriam 12 luminárias, beleza? Teve alguns, eu vi que teve alguns de vocês aí que deu um número bem menor de luminárias, né? Pode ter sido porque às vezes esqueceu de mudar aqui, ó, para 2.200, né? Veio aqui, pegou a nossa luminária aqui, né? Era a de baixo. Ah, não, essa aqui é 250, é 400. Essa aqui, né? Rendimento 80. Bom, pode ter mantido aqui, ó, os 31 mil, né? Na hora de fazer o cálculo, veio aqui e manteve os 31 mil. Então, aí ela já deu 1, 2, 3, 4, 8, né? Então, já diminuiu aqui para 8 luminárias, né? Porque essa luminária tem um fluxo luminoso bem maior, né? Então, pode ter sido isso, né? Então, tem que prestar atenção para quando escolher aqui o tipo de luminária, se atentar para mudar esse aqui, ó, 22 mil, né? Que é o tipo de lâmpada que a gente utilizou. A luminária aqui é a mesma do exemplo aqui do Mamed, só que ele usou uma lâmpada, né? Que o fluxo luminoso vem da lâmpada, né? Ele usou uma lâmpada aqui que o fluxo luminoso é de 22 mil.
Fazer só um teste aqui. Vou escolher, vou pôr aqui os 22 mil e vou pegar uma aqui com rendimento menor para a gente ver se vai interferir em alguma coisa. Eu acredito que não, tá? Mas vamos fazer o teste aqui. Ainda mais que a gente arredondou para cima. Aqui tem menor rendimento, essa de 65. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baixou para 9. Espera aí. Você volta aqui, você perde o fluxo zonal dela aqui. Não sei se eu tinha mudado aqui depois que eu já mudei. Ah, tá. Pode ser que eu mudei aqui e cliquei lá, por isso que abaixou. Então, vou selecionar primeiro. Vou colocar aqui 22 mil. Ela já está aqui, né? Essa aqui, né? Tá ali. Aí, ó, parece que aumentou, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aumentou, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Foi para 15 luminárias agora. Então, tá vendo o tanto que é importante a questão também de você verificar a questão do feixe luminoso, né? Olha, aumentou meu número de luminárias para 15, né? Porque eu peguei uma luminária aqui, peguei esse modelozinho aqui, que eu já tinha um rendimento menor, de 65. Como o rendimento dela é menor, aumentou o número de luminárias de 12 para 15, tá? Então, quando você vai utilizar esse software aqui, tem que observar essas questões, né? E pegar um modelo ali que realmente de acordo com o modelo que você utilizou. Por isso que é importante definir o modelo da luminária. Então, todos os exercícios que a gente fez aqui, a gente sempre define, né? Tá até lá naquele roteiro lá do método dos lumens. Você tem que definir qual o tipo de lâmpada que vai ser utilizado e qual o tipo de luminária, né? Então, que a gente foi levado em consideração, né? Esses valores aqui, né, de lâmpada e de luminária, tá? Esse fator de utilização aqui, a gente não joga ele no software, porque o software, esse fator de utilização, o software já calcula. Ó, vamos fazer outra coisa, vamos pegar aqui agora um com um rendimento melhor, que eu acho que é essa aqui de 90. Essa aqui tem um melhor rendimento, ó. Essa aqui de 90, né? Vamos ver aqui, vou mudar aqui para 22. Vamos ver se vai diminuir o número de luminárias agora. Não, ele manteve as 12, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, de 80 para 90, ele não aumentou. Ele não aumentou. Até porque, na verdade, a gente viu que no cálculo que 10 luminárias era o suficiente, né? 12 ele já estava jogando para cima, né? Então, com um fluxo melhor aqui, ele manteve as 12 por essa melhor distribuição. Você pode ver aqui, provavelmente aqui está melhor, né? Deve ter um rendimentozinho melhor. Vou fazer só uma comparação aqui, salvar esse valor e pegar aqui, voltar para a luminária aqui de 80. Acho que era essa, né? Isso, de 80. Colocar os 22 mil aí. Você pode ver que agora aqui no desenho aqui, né? Nas cores aqui, mudou, né? Mudou aqui pelo desenho do feixe luminoso dela, né?
E aqui, cara, olha que interessante. Os valores aqui de luminância média, aqui está menor. Está menor para essa lâmpada que tem um melhor rendimento do que essa de 80. Então, depende muito também da questão do desenho ali do fluxo luminoso, né? Olhando aqui, você vê que tem... Você vê que tem aqui alguns pontos aqui, né? Que, por exemplo, aqui nessa imagem daqui parece, olhando assim, ela então, iluminou melhor o ambiente, né? Cobriu algumas partes aqui que daqui não estava cobrindo, né? Essa luminária aqui, ela deu foco mais aqui nesses pontos centrais, né? Que aqui você vê que aqui está branquinho, ó, né? Ela deu foco maior aqui nesses pontos centrais e aqui já pegou mais espalhado. Então, isso muito se deve aqui também à questão dessa curva aqui, né? Essa aqui é de 90 que a gente pegou. Então, você vê o comportamento aqui desse feixe, né? Essa de 80 aqui, ela tem um feixe aqui, tem um comportamento um pouco melhor, né? Mais espalhado. Essa aqui tem um feixe mais direcionado, né? Direcionado aqui para alguns pontos. Essa aqui já tem um feixe mais geral, né? Então, assim, só que isso aqui realmente é difícil de analisar, né? Então, o jeito melhor mesmo é vir aqui pelo rendimento. Pega um rendimento que está batendo lá com o seu datasheet, né? Igual a gente fez aqui, busca lá o datasheet lá da lâmpada aqui, ó. Né? O catálogo, o manual, o datasheet, enfim. E para observar direitinho qual a gente vai estar utilizando. Então, no caso, foi essa lâmpada, só que eu tenho que mudar aqui para 22. Próximo. Então, tá aqui a nossa distribuição, né? Tá? Então, vou finalizar isso aqui. Vamos salvar. Exemplo 4 aqui. 04. Exercício 04. Vou salvar esse aqui. Beleza? Bom, pessoal, então era isso. Essa questão, né? Alguma dúvida aí quanto ao método de lumens? Não podemos seguir aqui. De boa, pode seguir. Opa. Então, aqui agora, a gente vai vir, depois desse exercício, o livro de uma média entra aqui, ó. Método das cavidades zonais. Então, é um outro método que ele é mais direcionado para a indústria. Então, quando você tem algumas situações, igual um telhado como esse, ele representa melhor, do que o método de lumens. Porque é o seguinte, o método de lumens, ele quer saber aqui, ele considera a altura da luminária, né? Aqui está 70 abaixo, mas ele já não considera o formato desse teto. Então, para o método de lumens ali, se esse teto aqui fosse reto, aqui em cima, ó, fosse reto, não ia mudar nada para o método de lumens, concorda comigo? Ele não está pegando aqui, ó, essa cavidade aqui, o formato dela correto. Então, o método das cavidades zonais, ele já leva algumas coisas assim em consideração nos seus cálculos ali, tá? E essas cavidades ele considera. Então, para o ambiente, no caso aí, industrial,
dependendo aí até, dependendo do formato do galpão, né? O método das cavidades zonais aqui, ele é mais indicado. Então, vamos lá, vamos falar dele aqui. Então, seguindo aí na parte de iluminação industrial, vamos falar do método das cavidades zonais, né? Vou passar uma teoriazinha aqui para vocês primeiro. As edificações de plantas industriais, via de regra, possuem pé direito superior a 5 metros, o que dificulta bastante a manutenção do sistema de iluminação, né, por conta da altura. Muitas vezes é necessário que se armem andaimes ou sistemas equivalentes para se ter acesso aos aparelhos de iluminação, a fim de executar a troca de lâmpadas, limpeza das luminárias, substituição dos reatores, etc. Para contornar essas dificuldades, no projeto de iluminação deve ser definido o tempo em que esses serviços devem ser executados. Normalmente, durante as férias coletivas ou outros eventos em que o recinto industrial esteja fora de operação, né? Então, é muito comum, indústrias, empresas grandes aí, essas grandes indústrias, ter sempre uma época no ano que elas chamam de parada para manutenção geral, para aquela produção, né? E aí dá uma manutenção geral no que precisa. Então, essas paradas, elas são muito bem planejadas, muito bem programadas, né? Para num tempo curto, um pedaço pequeno de tempo aí da manutenção de maneira geral. Então, essa questão da iluminação é um ponto também que tem que ser verificado. De quanto em quanto tempo que vai ser dada essa manutenção, essa luminária, essa lâmpada, a vida útil dela vai bater com essas datas dessas manutenções. Então, é importante observar essas questões. Assim, deve-se prever uma quantidade de lâmpadas luminárias adicionais que venham a cobrir a deficiência de iluminação decorrente da queima de lâmpadas e da sujeira acumulada no refletor ou refrator da luminária durante esse período, tá? Então, o método das cavidades zonais, se você pegar ali a gente vai ver isso, pegar a mesma planta que a gente acabou de fazer agora e já utilizar ali o método das cavidades zonais, ele vai dar um número de luminárias maior. Para prever esses 30%, né, que a gente joga aí de segurança, né? Essa quantidade de lâmpada aqui, né, essa quantidade de lâmpadas luminárias adicionais, a gente vai ver que é na faixa de 30%. Né? Se possível, é conveniente que esse período seja aproximadamente coincidente com a queima das lâmpadas, associada à depreação do serviço da luminária, que acumule uma deficiência do fluxo luminoso no sistema de iluminação, de cerca de 30%. Nessa condição, deve ser realizado o serviço de substituição de todas as lâmpadas, acesas e apagadas, né, e a limpeza das luminárias, né. Então, quando você vai dar manutenção, você não troca só as que estão queimadas, você troca também as que estão funcionando ali, para evitar que elas queimem, né. Imagina você dar uma manutenção essa semana, acaba a manutenção, volta à operação, na próxima semana já queima lá um punhado de lâmpada. Então, tem que ser verificada essa questão da vida útil da lâmpada. Enfim, né? Para você já prever essa questão, né? Se eu paro o dia só uma vez no ano para trocar essas lâmpadas, então eu tenho que ter esse cuidado. A utilização do método das cavidades zonais facilita a aplicação dessas medidas e outras que serão definidas durante a explanação do processo de cálculo da iluminação. Vocês vão ver que é um cálculo um pouco mais complexo do que o método de lumens, porque ele
pega vários parâmetros aí, né? O método das cavidades zonais, bem como o método dos lúmens, é fundamentado na teoria da transferência de fluxo, em que são admitidas superfícies uniformes refletindo o fluxo luminoso de modo preciso, dadas as considerações que são feitas na determinação dos fatores de utilização de depreciação. Para a elaboração de um projeto de iluminação industrial, podem ser adotadas algumas recomendações adicionais, visando a economia de energia, flexibilidade operacional e redução do tempo de manutenção do sistema de iluminação. Então, o que são essas recomendações adicionais? Utilizar sensores fotovoltaicos com retardo de tempo para ligar e desligar automaticamente determinados circuitos de iluminação quando da existência de telhas translúcidas. Utilizar plugs e tomadas na conexão das luminárias com os circuitos de iluminação. Isso aqui facilita a manutenção, né? Se você for lá trocar uma luminária dessa, você não tem que estar fazendo emenda ali no cabo, né, no circuito de iluminação, você só conecta o plug ou desconecta. Os circuitos de distribuição devem ligar as luminárias com alternância de forma que, se for necessário reduzir o nível de iluminamento de maneira aproximadamente uniforme, seja suficiente desligar apenas alguns circuitos. Essa alternância pode ser feita para atingir 25%, 50%, 75% e 100% do nível de iluminamento. O que é isso? Você criar circuitos separados. Pode ser o mesmo circuito, mas seções separadas, né? A questão aqui, por exemplo, se eu pegar essa distribuição, eu alternar aqui, né? Eu tenho 2 luminárias, mas elas não vão ser ligadas em um único interruptor, né? Nesse caso industrial, talvez nem seja esse interruptor comum que a gente tem na nossa casa, seja no disjuntor mesmo. Mas vamos pensar em questão de interruptor, né? Quando você tem uma garagem, nessa garagem ali tem, vamos falar que essa aqui é a sua garagem, com 2 luminárias. E, às vezes, você não precisa de ligar todas ao mesmo tempo, né? Você quer sair à noite, mas quer deixar a sua garagem ligada, você não precisa deixar as 12 ligadas, você vai deixar só uma parte. Então, você cria seções separadas para isso, né? Então, um interruptor separado. E a ideia é você fazer uma distribuição de modo que ilumine toda a sua garagem, todo o seu espaço. Só vai diminuir o número, o grau de iluminância que tem ali, né? E às vezes você vai dar uma festa ali, uma recepção, você quer que ela fique bem iluminada, então você liga todas. Então você faz essa distribuição, né? E aí você pode pensar como que vai ser feito isso. Nesse caso aqui do desenho, por exemplo, a gente poderia fazer alguma coisa assim, ó. Pegar aqui, ó, 2 aqui, 2 nessa linha, nessa coluna, né? 2 nessa coluna, uma nessa coluna de cá, 2 nessa coluna, uma nessa coluna. Então, esse aqui seria um circuito, né? Essa. Então, liguei ela, praticamente vai ficar metade, né, da minha iluminância ali no local. E as demais aqui, essas duas, essas duas, fica no outro circuito, se eu quisesse dividir em 2. Mas eu também posso dividir em 3, então, aí a gente teria que analisar como ficaria melhor, né, em 3 circuitos, né. Então, aí a gente vai fazendo um estudo, 3, 4, né. Isso também é muito comum em sala de aula, né, dependendo quando você tem a sala de aula, vamos falar que seu quadro está aqui, seu projetor, né, onde você projeta a imagem de uma apresentação de slide, aí, geralmente você põe por linha, por coluna, né, esse é um circuito, esse é outro, esse é outro, esse é outro, e aí você controla, você vai passar uma apresentação lá, você desliga só aquele primeiro circuito, né, aquela primeira sessão, para a sala ali ficar clara, para os alunos não dormir, né, ou então ficar claro para poder fazer uma atividade, e
não atrapalhar ali a nitidez da projeção, né? Então, quando a gente fala essa questão, essa alternância pode ser feita, né, dessa maneira para atingir níveis diferentes aqui de porcentagem, tá? Bom, os valores das cavidades podem alterar substancialmente o nível do fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho. São consideradas as seguintes cavidades, né? Então, o que está querendo dizer? Os valores das cavidades podem alterar substancialmente o nível do fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho. Porque, igual a gente viu, se você tem uma lâmpada aqui, ela vai refletir no teto, na parede, e vai chegar aqui no lugar que eu estou. Dependendo do nível da cavidade que eu tenho, isso vai atrapalhar essa refletância, né? Então, o que é a cavidade do teto? Representa o espaço existente entre o plano da luminária e o teto. Para luminárias no forro, por exemplo, a cavidade do teto é o próprio forro. Isso é nula, né? Você tem um forro, uma laje, a luminária está ali, então sua cavidade do teto é nula, né? Cavidade do recinto ou do ambiente. É o espaço entre o plano das luminárias e o plano de trabalho, geralmente considerado a 80 centímetros do piso, né, no caso do plano de trabalho. Na verdade, a cavidade no recinto é igual à altura útil da luminária, né? Essa cavidade do recinto é essa altura útil da luminária. Cavidade do piso representa o espaço existente entre o plano de trabalho e o piso. Quando se quer determinar o iluminamento médio da superfície do piso, a cavidade do piso é o próprio chão, né? Isso é nula, né? Quando você aqui não tem, né, não teria ali essa altura do plano de trabalho, né? Então, porque a cavidade do piso representa o espaço existente entre o plano de trabalho e o piso. Quando se quer determinar o iluminamento médio na superfície do piso, a cavidade do piso é o próprio chão, tá? Então, ela é nula. Como se a minha sala tivesse vazia, eu não tenho nada ali e quero observar qual vai ser o meu iluminamento médio ali no piso. Bom, então essas imagens aqui, né, eu tenho essa figura para esclarecer onde que é a cavidade do teto, que é entre o plano da luminária e o teto, que a gente chama de HTL, teto seria do teto à luminária. Tem a cavidade do piso, né, que é do plano de trabalho ao piso, que chama de HPP, que é do P de plano de trabalho ao P do piso, HPP. E a cavidade aqui do ambiente, né, que é a minha área altura útil, né, que é o plano de luminária ao plano de trabalho, que é HLP, né, o L de luminária e o P é o plano de trabalho, HLP. Então, pode-se observar que entre o plano das luminárias e o plano de trabalho existem as paredes, que influenciam significativamente sobre a quantidade de luz que chega ao plano de trabalho, né? Então, aqui, ó, essas paredes, elas vão interferir, né? Porque a gente vai ter aqui, você sai um feixe luminoso aqui, ele vai bater na parede e vai refletir aqui no seu plano de trabalho, né? E esse aqui vem direto, né? Esse aqui vem direto, vamos falar assim, aqui direto, aqui pode ser que venha direto. Aqui ele vai bater na parede e fazer isso aqui, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, a parede, ela tem essa influência, né? Assim, para ambientes similares, com o mesmo número de luminárias e lâmpadas, todas do mesmo modelo e potência, um ambiente cujas paredes são pintadas com cores mais claras apresenta um nível de iluminamento maior do que aqueles pintados com cores escuras. Também ambientes estreitos e altos absorvem mais fluxo luminoso que os ambientes mais baixos e largos, né? Então, isso é interessante, né? Ambientes estreitos e altos absorvem mais fluxo luminoso que os ambientes mais baixos e largos, né? Porque quanto mais estreito e mais alto, a lâmpada está mais alta, ela vai refletir mais vezes nas paredes.
E querendo ou não, a parede ela vai absorver um pouco desse fluxo luminoso, né? Ainda mais com uma parede escura. A determinação do fluxo luminoso pelo método das cavidades zonais foi feita a partir da equação 2.11, né? Mas isso aqui eu até escrevi ali 2 vezes. Vou tirar aqui. Outra coisa que eu vi que eu esqueci que foi direito. Bom, então vamos para a equação aqui, ó. A equação que fala aqui do, né, a determinação do fluxo, né, feito por essa equação aqui abaixo. Então, a gente vê que a equação em si, ela é igual à do método de lumens. Ela é igual, né, onde você tem o fluxo luminoso total em lumens. Ele vai ser igual à área, que é o S vezes o E, o nível de luminância em lumens, o FU, que é o fator de utilização, que cada fabricante de luminária vai ter o seu, ou o fator de manutenção, né, que a gente utiliza aqui. A gente viu que o fator de utilização e manutenção é o mesmo. E o D aqui, né, é o fator de depreciação do serviço da iluminação, né. O N é o número de luminárias e esse φ aqui é o fluxo por luminária, né, que eu vou pegar o fluxo luminoso total, dividir pelo fluxo de cada luminária e achar o número de luminárias, né. Aqui eu até deixei como D, né, aqui é FDI, né, que é o fator de depreciação do serviço de iluminação. Então, aqui, o que vai mudar do método de luminescência para cavidade zonal? Esse FDI. E esse FDI aqui, para eu calcular ele, esse fator de depreciação do serviço de iluminação, ele é mais complexo, o cálculo dele. Eu também vou encontrar um K, mas ele não vai depender lá só do K que eu calculei e das refletâncias ali da parede, teto e piso. Ele é disso, só que de uma maneira mais complexa, tá? Mas aqui a equação em geral ela é do mesmo jeito. O que vai mudar é aqui, né, no meu fator de utilização, que é esse que eu estou falando, o FDI, fator de mas nos dois, né, na verdade nos dois. No fator de utilização o cálculo é diferente, no fator de depreciação também, né, esses dois. Primeiro a gente vai ver o fator de utilização, né, que é o FU. Já definido anteriormente, o fator de utilização é determinado a partir do conhecimento das refletâncias efetivas das cavidades do teto e das paredes, além da relação da cavidade do recinto e da curva de distribuição da luminária. Pode ser determinado com a seguinte metodologia. Primeira metodologia aqui para eu descobrir meu fator de utilização. A escolha da luminária e da lâmpada, né? Então, primeira coisa, eu vou ter que escolher a minha luminária e a minha lâmpada. Então, vou olhar o fabricante, o tipo e a categoria da luminária e a lâmpada adotada, né? Primeira característica é essa. Bom, daí eu vou para o B, fator de relação das cavidades. Então, aqui eu também vou ter esse K, igual eu tinha lá no método de lumens. Porém, a fórmula muda um pouquinho, né? Vocês lembram que lá eu fazia comprimento vezes largura, dividido lá por comprimento, mais largura vezes altura útil, né? Aqui eu já entro esse 5, vai ser 5 vezes o comprimento vezes a largura, que eu chamei de A mais B, sobre o A vezes o B. Então, agora, para calcular o K, eu vou utilizar essa fórmula. Esse 5, pessoal, é um número fixo aqui, tá? Ele não muda. Então, ele já vem aqui da fórmula, ele está presente na fórmula. Onde A é o comprimento e B é a largura, tá? E isso aqui, sempre a gente calcula em metros, tá? Todo o nosso caso aqui é calculado em metros.
Bom, então esse aqui é para encontrar o K, que é o fator de relação das cavidades, tá? Outro fato, questão que a gente tem aqui é a relação das cavidades zonais. Então, elas têm uma relação com a outra. Então, eu tenho a relação da cavidade do recinto, que eu chamo de RCR, tá? O que é esse RCR? Eu vou pegar o K, que eu encontrei aqui em cima, e vou multiplicar pelo HLP. O que é o HLP? É a altura da luminária ao plano de trabalho. Aí eu vou ter a relação da cavidade do teto, que chama RCR. Peraí, isso aqui ficou errado. Acho que isso aqui é RCT. Eu vou pegar o K vezes o HTL, né, que é a altura do teto ao plano das luminárias. Do teto ao plano das luminárias. Aqui é da luminária ao plano de trabalho. Aqui, pessoal, eu vou confirmar ali no livro do Mamed, mas aqui eu acho que é RCT. Acho que eu esqueci de digitar ali. Mas aqui, ó, isso tudo que eu estou passando para vocês é informação aqui que eu peguei do livro e, né, coloquei na apresentação para ficar de um jeito melhor. É RCT mesmo, né, a relação da cavidade do teto. RCR, relação do recinto, RCT do teto e RCP do piso. RCT. Aqui é RCT. RCT, então eu peguei o K que eu calculei ali e a altura do teto ao plano da luminária. E a relação da cavidade do piso é o RCP, que é o K vezes o HPP. O que é o HPP? A altura do plano de trabalho ao piso. Tá? Eu tenho aqui, né, mais um fator aqui que é o D, que é a refletância efetiva da cavidade do piso. O que é essa refletância efetiva da cavidade do piso, né? Então, a gente acabou de ver as relações das zonais, né? Fator de relação das cavidades, né? É uma metodologia, né? Então, aqui a gente tem a refletância efetiva da cavidade do piso. É obtida pela combinação das refletâncias percentuais do piso e das paredes, associada ao valor de RCP, né? Como eu estou falando aqui do piso, né? RCP. Então, o ρCP, então, essa combinação da refletâncias percentuais do piso, da parede, associada ao meu RCP, né, que é a relação da cavidade do piso. Então, vocês vão ver que uma coisa está ligada à outra. Eu tive que calcular um K, esse K eu usei para calcular o RCP, esse RCP eu vou usar aqui para encontrar o meu ρCP. Isso aqui, a gente já tem alguns valores tabelados. Aqui eu pus só a primeira parte da tabela, que é uma tabela grande, né? Então, pus uma observação para olhar na página 108 do livro do Mamed, que vai ter essa tabela completa. Outra metodologia é a refletância efetiva da cavidade do teto, que a gente chama aqui agora de ρCT, né? A semelhança do item anterior pode ser obtida da mesma tabela, 2.11, porém com base no valor agora de RCT, né? Quando as luminárias são fixadas na superfície do teto, o valor da refletância da cavidade do teto é igual à refletância do teto, né? Então, isso aqui é só mais utilizado para quando você tem a cavidade mesmo, né? Quando o teto possui superfícies não planas, como é o caso de muitos galpões industriais, para se determinar a refletância da cavidade do teto, pode-se aplicar a seguinte equação. Então, essa equação aqui, ó, né, para encontrar essa refletância efetiva da cavidade do teto, que é o ρCP, eu vou pegar o ρ do teto, que é a refletância percentual do teto, vezes a área, o SPT, que é a área da projeção horizontal da superfície do teto, né, a área da projeção horizontal da superfície do teto, né? O que é essa área da projeção horizontal? Como se eu tivesse aqui, ó,
Pega essa área aqui, ó, né? Vou pegar aqui como se aqui fosse retinho, né? Aqui fosse retinho essa área, sem considerar que ela está fazendo esse ângulo aqui. Então, pego isso aqui. Vou pegar essa aqui, retinho ali, tá? E aqui, o SRT, que é a área real da superfície do teto, em metros. Aí, sim, eu já vou pegar, considerar essa área e essa área, tá? Eu vou considerar essa área aqui, retinha aqui, ó. Retinha não, né? Eu vou considerar com esse ângulo. Então, essa é a área real. A área da projeção seria se ela fosse reta. Então, para encontrar o meu ρCT, eu tenho que usar essa equação, né? O ρ, a refletância do teto, vezes a área da projeção do teto, sobre a área real do teto, menos o ρ do teto, vezes a área real do teto, mais o ρ do teto, vezes a área da projeção do teto. Então, já tenho essa formulazinha aqui, né, para fazer esse cálculo. E eu tenho aqui também, outra metodologia, determinação do fator de utilização, né. Finalmente, o fator de utilização é determinado pela tabela 2.12, né, em função do ρ de CT e o ρ do PA, né. Então, o ρ de CT, que a gente acabou de ver aqui, que é a refletância da cavidade do teto, e o ρ de PA, né, ρ de CT, e o ρ de PA da relação da cavidade do recinto, RCR, né. Então, aqui, ó, eu já tenho essa tabela, né, eu já tenho essa tabela aqui. Eu vou utilizar essa tabela, com todos esses dados em mãos, eu vou calcular aqui esse fator de utilização aqui, né, com esses valores em mãos. Essa tabela, eu pus só uma parte dela, a tabela completa está aqui no livro do Mamed. Bom, e eu também tenho um coeficiente de correção do fator de utilização. O que é isso? Quando as refletâncias da cavidade do piso apresentam valores muito diferentes do valor estipulado na tabela 2.12, né, o fator de utilização deverá ser corrigido de conformidade com a tabela 2.13 e com as equações abaixo. O que são essas tabelas que eu estou falando aqui, né? 2.12, 2.13. Então, essas tabelas aqui, ó, esse ρ de PA aqui, pessoal, né, que é essa determinação do fator de utilização que eu estou falando agora, é a relação com a parede, né, que é aqui, né, a refletância percentual das paredes, tá? Então, essas tabelas, elas estão aqui, ó. Essa é a tabela 2.11 e essa é a 2.12. Aqui no livro do Mamed, acho que eles cortaram aqui o título, o nome dela, se você pesquisar por tabela 2.11, não acha, tá? Mas é essa tabelinha aqui, ó. Eu vou levar em consideração o ρ do teto, o ρ do piso e o ρ da parede, né? E aqui eu vou pegar o RCT ou o RCP, né? E aí eu vou cruzar esses dados e encontrar essa relação. E aqui é outra tabela que é o fator de depreciação aqui, tá? Então, essas tabelas aqui que eu estou falando toda hora. Então, como que eu vou fazer esse cálculo, né? Com esse fator de utilização, de correção aqui, né? Fator de utilização, coeficiente de correção do fator de utilização.
Então, eu vou fazer o FU, que é o fator de utilização inicial, vezes esse FC, que é o fator de correção. Aí eu vou encontrar o meu fator de utilização corrigido. Então, seguindo aqui nessa mesma metodologia, no G, vamos dar um exemplo, né? Se a refletância efetiva da cavidade do piso for superior a 20%, deve-se multiplicar o fator de utilização pelo fator de correção encontrado na tabela, 2.13. Entretanto, se a refletância efetiva da cavidade do piso for inferior a 20%, o fator de utilização inicial deve ser dividido pelo fator de correção correspondente. Então, por exemplo, considere os seguintes dados. Se eu tenho um rho de CT de 80%, que é a refletância efetiva da cavidade do teto, eu tenho um rho de PA 50%, refletância percentual nas paredes, e tenho um rho de CP 30%, que é a refletância da cavidade do piso, eu já calculei o meu RCR, considera 5, considerar e também utilizar a luminária P11/24, né, da tabela 2.12, e um fator de utilização aqui 0,42, refletância efetiva da cavidade do piso a 20%, que veio da tabela 2.12. Logo, o fator de correção encontrado na tabela 2.13 é 1,04. Bom, espera aí, professor, vamos com calma. Como é que vocês encontrou esses valores de 5, de 42, de 1,4? Pela tabela. Então, ó, o 5 eu encontrei na tabela 2.12, porque era uma luminária 11,14. Então, vou pegar aqui, ó, a minha luminária, que é esse modelozinho aqui, ó, 11, então 11,14, 11,24, falei 11, então 11,24. Essa tabela aqui da luminária 11,24. Aí, o que eu peguei aqui, ó, meus fatorzinhos ali, ó, vamos lembrar. O rho CT 80, rho PA 50 e o rho CP 30, 80, 50, 30. Então, peguei aqui, ó, 80 do rho CT, 50 do rho PA, tá? E 80, 50, 30. E 30 do rho CP e 30 do rho CP, porque que eu estou considerando aqui, ó, fatores de utilização para 20% da refletância efetiva da cavidade do piso, né? Então, aqui, na verdade, eu vou considerar, na verdade, aqui eu vou considerar, esse aqui é daqui, esse aqui, fatores de utilização para 20% da refletância, né? Beleza, aqui, na verdade, esses valores, esse fator de utilização seria fator de utilização para 20%. Então, é o que eu estou falando aqui. Como esse aqui tem 30, então eu vou ter que fazer todo esse cálculo de fator de utilização, né? Se ele tivesse 20, eu não precisaria, ó. Se a refletância efetiva da cavidade do piso for superior a 20, deve-se multiplicar o fator de utilização pelo fator de correção encontrado. Se a refletância efetiva do piso for superior a 20, é o que eu vou ter que fazer aqui, ó. Pegar e encontrar o fator de utilização encontrado pelo fator de correção. É o que eu vou ter que fazer. Porque aqui, porque a minha refletância aqui é 30, ela é maior que 20. Se ela fosse 20, eu não precisaria, né? E, entretanto, se a refletância efetiva da cavidade do piso for inferior a 20, o fator de utilização inicial deve ser dividido pelo fator da correção correspondente. Então, aí, no caso, se fosse menor que 20, eu já ia ter que pegar esse fator de utilização que eu vou encontrar aqui e dividir pelo fator de correção. Aqui eu estou multiplicando porque aqui é 30, então é maior que 20. Então, eu vou pegar aqui essas informações 80, 50, para encontrar o meu RCR. Então, eu vou pegar aqui
para encontrar o fator de utilização. Na verdade, o meu RCR, nesse exercício, ele já foi me dado. Opa, eu não precisei calcular, né? Eu não precisei fazer esse cálculo aqui, ó, do RCR, que é o K vezes a altura, né? Mas eu tenho condição de fazer isso. Mas aqui o problema já me deu o RCR. Então, eu vou levar em consideração aqui esses dados aqui, ó. O RCR, o ρPA e o ρCT. Então, 80, 50 e o RCR de 5. Então, peguei aqui, ó, 80, 50 e vou pegar um RCR aqui, ó, de 5. Então, 80, 50 é a primeira coluna. O RCR de 5, então achei um fator de utilização de 0,42 para esse tipo de luminária. Então, meu fator de utilização, 0,42. Né? Então, eu vou vir aqui, ó. Então, por isso que eu achei esse fator aqui, ó, de utilização de 0,42, que é a refletância efetiva da cavidade do piso, né? Então, aqui 20% da tabela 2,12. Logo, o valor do valor, isso aqui para 20%, né? Isso aqui seria para 20%, né? Porque para 20% é o que eu tinha mostrado aqui, né? Esse valor aqui seria para 20%. Só que no nosso caso não é 30, então por isso que eu tenho que fazer essa conta. Logo, o valor do fator de correção encontrado na tabela 2.13 é de 1,04. Como que eu acho esse 1,04? Vou lá na tabela 2.13. Vou na tabelinha aqui abaixo agora, na tabela 2.13. Vou pegar aqui, ó, os mesmos dados aqui, ó, fator de correção para as refletâncias efetivo que não seja 20. Se for 20, eu não preciso fazer isso aqui. Agora, se for 20, eu vou pegar lá, ó, o meu ρCT era 80, o meu ρPA 50, e vou aqui no RCR de 5. Então, primeira coluna, 5, meu fator é de 1,04. Então, aqui eu já descobri qual que é o fator de 1,04, tá aqui. Como a relação efetiva da cavidade do piso é superior a 20%, o fator de utilização deve ser multiplicado pelo fator de correção. Se fosse menor que 20%, né, o meu fator de utilização ele ia ser dividido pelo fator de correção. Aqui, como é mais, né, que é esse 30, então vou multiplicar um para o outro. Então, dá 0,42 vezes 1,04. Então, na verdade, o meu fator de utilização corrigido é 0,4368. Subiu um pouquinho aqui o meu fator de utilização depois que eu corrigi ele, tá? Aí, pessoal, aqui eu até não tive tempo aqui de terminar essa apresentação, tá? Sendo sincero aí para vocês, eu vou terminar ela e postá-la para vocês. E aí eu vou seguir aqui no livro, tá? O que mais que a gente tem aqui? Depois eu parei aqui, né? No última metodologia para encontrar o fator de utilização, que é o G, tá? O que mais que a gente tem aqui que ser calculado? Que é aquele FDI, ó, que é o fator de depreciação do serviço da iluminação, o FDI. A degradação do fluxo luminoso do ambiente iluminado é função de vários fatores de depreciação que se tornam críticos com o decorrer do tempo de operação, né? Então, o fator de depreciação do serviço da luminária, né? Então, já definido anteriormente, o fator de depreciação do serviço da luminária é determinado a partir do conhecimento prévio do intervalo de tempo esperado para que se proceda à manutenção efetiva dos aparelhos de iluminação. Com o decorrer do tempo, a poeira acumula sobre a superfície da lâmpada e do refletor das luminárias, provoca uma perda excessiva da luz e, em consequência, uma drástica diminuição da iluminação do ambiente, né, com essa poeira.
Quando não se conhecem maiores dados sobre o tipo de ambiente para o qual se elabora o projeto de iluminação, nem o espaço de tempo previsto para a manutenção dos aparelhos, o fator de depreciação pode ser determinado aproximadamente através da tabela 2.9, né? Que é essa tabelinha aqui, ó, né? Que é o fator de depreciação, né? Foi o que a gente até usou aqui aproximadamente, né, no exercício anterior do método de Lumens. No entanto, em projetos de maior envergadura, estes dados devem ser obtidos com maior precisão, a fim de se dimensionar adequadamente o número de luminárias que irá permitir o nível de iluminamento desejado no final do período, após o qual serão iniciados os trabalhos de limpeza. Pelas curvas da figura 2.32, pode-se determinar o fator de depreciação do serviço. Como que é essa figura? Essa figura aqui, ó, ela tem várias curvas, com várias categorias. E a gente vai aprender a analisar essas curvas aqui, tá? Né? Então, aqui, ó, pelas curvas da figura 2.32, pode-se determinar o fator de depreciação do serviço da luminária, considerando o período de manutenção desejado e a categoria da manutenção em que se enquadra o aparelho que se quer utilizar no projeto. Esta categoria é função das características da atmosfera no interior dos ambientes que são assim definidos. Então, você vai definir a sua atmosfera. A sua atmosfera é muito limpa, é representada pelo ml. Ela é limpa, representada pela letra L, é média, M, suja, S, muito suja, MS. Então, são as características, as categorias que a gente tem aqui da atmosfera. Quanto à categoria da manutenção da luminária, a tabela 2.12, né? 2.12, essa aqui, né? Quanto à categoria da luminária, a tabela 2.12 estabelece as características fundamentais que possibilitam a sua determinação. Só fica definida a categoria da manutenção de uma luminária quando é possível enquadrá-la segundo os critérios estabelecidos na tabela 2.14. Então, aqui, ó, é a categoria de manutenção das luminárias, categoria 1, aberta, 2, transparente, 3. Então, tem várias categorias aqui para você definir o seu tipo de luminária, tá? Né? E aqui, ó, essa tabela 2.12, ela traz a categoria de manutenção. Por exemplo, essa lâmpada aqui que a gente utilizou, que é a 1124, a categoria de manutenção dela é 1. Essa lâmpada aqui, a T61, essa luminária aqui já é categoria 4. Né? E assim por diante. Tá? Conhecendo essas características construtivas das partes superiores e inferiores da luminária, as luminárias que podem ser definidas em mais de uma categoria devem ser enquadradas na categoria de manutenção mais baixa. Alguns fabricantes, no entanto, fornecem em suas tabelas de catálogo a categoria de manutenção de suas luminárias, né? Está falando aqui que alguns fabricantes já dessa categoria de manutenção. Né? Então, aqui é aquela tabela que a gente viu. Essa aqui também. É outra tabela. Então, aqui a gente tem outro fator, na verdade, né? Eu falei do fator de depreciação do serviço, FD. Agora eu vou ter um fator FS, que é o fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira. Representa a redução do fluxo luminoso devido ao acúmulo de sujeira na superfície do ambiente. A figura 2.13 fornece o percentual esperado de sujeira em função do tempo, estabelecido para a limpeza das superfícies do ambiente e das características do mesmo, onde a luminária está instalada. A partir do percentual esperado de sujeira, obtém-se a tabela 2.15. Fator de depreciação devido à sujeira do ambiente, né? Então, aqui a gente já tem mais
outra figura, que é a 2,33, né? Percentual esperado de sujeira. Para muito limpo, limpo, médio, sujo e muito sujo. E aqui a tabela 2,15, né? Que já dá aqui alguns fatores, né? Tipo de distribuição da luminária e tal, né? Vai depender do fluxo dela. Eu vou encontrar esse fator de depreciação aqui, tá? Bom, então, outro fator que a gente tem, né? Aqui tem um monte de tabela, tabela, tabela agora, mais tabela. E aqui eu ainda tenho outro fator aqui, ó, outros fatores aqui para a gente finalizar. Que é o fator de redução do fluxo luminoso por queima de lâmpada, né? As lâmpadas apresentam vida útil média dentro de uma determinada faixa de tempo de operação. Sua queima sempre ocorre em tempos e posições diferentes na instalação, acarretando constantemente a sua reposição. Deve-se ressaltar que o conceito de vida útil de uma lâmpada é muito divergente entre fabricantes. No entanto, é prática considerar que o tempo de vida útil é medido quando 50% das lâmpadas de um lote em análise se queimam. A vida útil da lâmpada depende de vários fatores, tais como temperatura ambiente, nível de variação de tensão da rede, presença de gases corrosivos na atmosfera, etc. Para se obter o fator por queima das lâmpadas, deve-se conhecer o tempo de vida útil médio, além de se estabelecer o tempo de manutenção das mesmas. Assim, para uma instalação em que se deve utilizar lâmpadas a álcool de mercúrio, cujo tempo da vida útil médio esperado é 18.000 horas, estabelecer um tempo de reposição das lâmpadas queimadas em 7.000 horas, considerando que no final das 18.000 horas há 90% das lâmpadas queimadas, o fator por queima vale. Então, ele pegou aqui, 7.000 horas é o tempo de reposição das lâmpadas, manutenção. 18.000 é a vida útil dela, né? Então, vezes o quê? 0,9, né? Que é 90% aqui. Então, encontrou 0,65. Esse é o fator. O fator por queima dessa lâmpada é de 0,65. Beleza? Bom, o projetista deve ser alertado, né, desse fator. Bom, aqui tem alguma explicação aqui. Bom, não vou ler isso aqui não, tá? Vida útil. O que é a vida útil? É o tempo decorrido para ocorrer uma redução de 30% do fluxo luminoso inicial, como resultado da queima de um determinado número de lâmpadas, associada à depreciação do fluxo luminoso. Vida média é a média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada, parte de um conjunto de lâmpadas ensaiadas. Vida mediana é o número de horas decorrentes de um ensaio de um conjunto de lâmpadas, e 50% das lâmpadas permanecem acesas. Aí você entra o fator de depreciação do fluxo luminoso, né, que é a tabela 2.2, né, se utiliza a tabela 2.2, que é essa tabelinha aqui, tá? Fluxo luminoso inicial, à medida que a lâmpada se aproxima do seu fim de sua vida, o fluxo luminoso se reduz de acordo com a 2.34. O fator de fluxo luminoso do reator, né, aqui também já utilizo, ó, já definido no item 2.4.1, pode ser expresso por essa equação, né, que eu vou fazer o fluxo luminoso de depreciação devido à influência do reator sobre o fluxo luminoso nominal da lâmpada, né. Então, aqui, ó, os reatores normalmente apresentam os seguintes fatores médios de fluxo luminoso. Reatores eletromecânicos simples, de baixo fator de potência, 0,8 a 0,9. Reatores eletromecânico duplo de alto fator de potência, 0,9 a 1. Reator eletrônico, 0,9 a 1,1. Finalmente, o fator de depreciação de serviço de iluminação vale. Aí, então, para encontrar aquele FDI da fórmula inicial lá em cima, eu vou pegar o fator de depreciação vezes o fator de serviço, vezes esse fator Q,
aqui, que é o fator de queima, né? Fator de redução do fluxo luminoso por queima da lâmpada, vezes o fator de F, que é o fluxo do fluxo luminoso, vezes o do reator. Então, o meu FDI vai ser a multiplicação de todos esses fatores aqui, ó, né? Então, aí eu vou ter o meu FDI. E aí, como que eu vou fazer essa distribuição das luminárias? Além dos critérios anteriormente discutidos para o posicionamento relativo da luminária, tabela 2.10 estabelece a relação entre o espaçamento máximo das luminárias de instalação consecutiva e sua altura de montagem. Então, a tabela 2.10. Fator de utilização da luminária. Nossa, a tabela 2.10 não está trazendo isso que ele falou, não. Aqui é fator de utilização. Não é essa tabela, não, é outra. Depois eu vou ver com calma qual que é. Tá? Aqui, ó, distribuição das luminárias, além dos critérios anteriormente discutidos para o posicionamento relativo das luminárias, a tabela 2.10 estabelece a relação entre o espaçamento máximo das luminárias de instalação consecutiva e a sua altura de montagem. A tabela 2.10, ela está falando de fator de utilização, não traz nenhuma relação aqui com a altura, com o distanciamento de luminária, não. Acho que ele estava querendo falar dessa figura aqui. Distribuição das luminárias aqui, né? Essa é a relação aqui da distribuição das luminárias. Eu acho que é. Estava querendo falar dessa figura aqui embaixo. Figura 2.29. Aqui se mostra como que é a distribuição das luminárias. Que a distribuição das luminárias vai seguir a mesma regra, tá? Vai seguir a mesma regra do método de lumens, né? Você faz todos aqueles cálculos para encontrar um número de luminária. Encontrou o número de luminária, a distribuição é igual, tá? Bom, pessoal, acho que vocês devem estar um pouco assustados aí, né? Porque ele é realmente um método bem mais complexo do que o método de lumens, né? Porém, quando você vai botar em prática, as coisas começam a clarear, né? Quando você vai fazer o exercício, que é muita teoria. Aí, às vezes, passei meio rápido aqui para conseguir finalizar tudo em uma aula, né? Então, assim, no decorrer aqui da execução do problema, vocês vão ver que realmente não é tão complexo assim, igual a gente imagina, né? Tem que tomar alguns cuidados, analisar algumas tabelas, é mais chato, né? Mas tem uma lógica aí, tá? Bom, o que eu vou pedir para vocês? Tenta fazer esse exercício aqui, tá? Não precisa, esse aqui não precisa postar para mim, tá? Vou tentar fazer o seguinte com vocês, passar a atividade só na quinta, que aí vocês têm um fim de semana para fazer, né? De segunda a quinta, talvez deixar livre, né? De uma aula para outra eu dou atividade, da outra fica mais livre, porque senão fica muita atividade também, né? Então, eu vou pedir para vocês tentar fazer isso aqui, mas não tem a necessidade de postar, não tem a necessidade de postar no Classroom. Dá uma lida nesse exercício, tenta entender ele. É o exemplo de aplicação 2.3, tá na página 114. Que aí na próxima aula a gente vem e faz junto. Porque vocês tentando entender ele antes, quando eu vier explicar, vai ficar mais fácil o entendimento. E ele
aplica esse método de lumens. Depois o livro do Mamed aqui já vai até para um outro método, que é o ponto a ponto. Mas vamos focar nesse método de lumens da cavidades zonais para vocês entenderem direitinho, né, como que esse método aqui funciona, tá? Beleza? Então, a gente vai finalizar a nossa aula por agora, tá? Estou vendo aqui que todo mundo aí ainda está presente, né? Cadê? Menos a Bianca. A Bianca saiu de novo. E Bianca. Não é Bianca não, professor, Isadora. Isadora. Mas não é Isadora Bianca, não? Não, Isadora Fátima. Isadora Fátima? É Isadora. Isadora saiu de novo. Conversa com a Isadora. Tá meio... Esses dias eu dei falta para ela no horário, que ela chegou tarde demais. Mas beleza. Eu boto presença lá para vocês. E aí, a gente fica combinado dessa maneira, tá? Beleza. Então fica assim, até a próxima aula. Até a próxima aula, professor. Valeu, muito obrigado pela presença e ótima semana a todos. Valeu, Arthur. Tamo junto. Valeu.